A primeira vez que eu peguei no livro e que o li com intenção ou com desejo de adaptar ao cinema foi para fazer um filme. Mas isso já foi há muitos anos, foi em 1983. E, inclusive, eu próprio, durante alguns meses, escrevi uma adaptação do romance, em bruto. E cheguei imediatamente à conclusão, quando terminei o trabalho, que aquilo era demasiado longo para ser um filme. Quando, em 98 já se sabia quem era o autor, portanto já tinha sido revelado que Manuel Tiago era o pseudónimo literário de Álvaro Cunhal, e nessa altura eu pensei logo, por vários motivos, numa série. Ele dizia, mas por que não um filme? Um filme é melhor, digamos, o filme tem, entre aspas, mais dignidade. E eu, durante longas horas, expliquei-lhe que, dada a complexidade do romance, dada a quantidade de personagens que, no meu ponto de vista, eram muito importantes e digamos, que davam aquele lado de mosaico da sociedade portuguesa e da luta antifascista e da luta do Partido Comunista naquele período específico, fazer a adaptação do romance para um filme iria necessariamente amputar o romance, perdendo-se personagens, perdendo-se ações, perdendo-se coisas que para mim eram importantes fazer-se, deixando sempre em aberto a possibilidade de, posteriormente à série, com o material, digamos, que fosse filmado para a série, se poder fazer uma montagem para cinema que teria sempre na minha cabeça uma duração de aproximadamente 2h30 a 3 horas no máximo. Quando eu lhe disse que era uma série que iria negociar a série com um canal de televisão generalista, portanto, generalista significava ou a SIC, ou a RTP, ou a TVI, né, que são os 3 canais generalistas que existem em Portugal, ele não acreditava. Disse que era impossível, que não havia nenhum canal de televisão português, portanto, ou seja, de um país democrático ou burguês, se tu quiseres, capitalista, que investisse dinheiro numa série contando aquela história. E esta dúvida, curiosamente, ficou mesmo até ao momento final, praticamente à véspera da série, ou se calhar até ao momento da série passar mesmo na televisão. E fui eu que, na altura, numa das muitas conversas que eu tive com ele, lhe disse aquela frase célebre do debate entre ele e o Mário Soares: olhe que não, Sr. Doutor, cá estamos para ver. Houve um pedido específico que ele me fez, sentia-se que aquilo era uma coisa que era muito importante para ele, que era em relação às cenas dos moinhos, em que o personagem está a pedalar sozinho e passa por uns moinhos, e aquilo claramente ali era uma coisa pessoal. E para mim tornaram-se importantes também, ou seja, percebi qual era a lógica ou como é que eles podiam funcionar. Quando eu falei neste projeto pela primeira vez à SIC, ao Manuel Fonseca e ao Emílio Rangel, a reação foi entusiástica. Desde a primeira hora, digamos que houve sempre um interesse enorme, digamos, para além do normal, porque eu já tinha feito outros filmes com a SIC, relativamente a este projeto. Depois sobreveio uma crise económica no país que, por arrastamento, significou uma crise mesmo interna, conhecida, na própria SIC. Não é que isso tenha tido uma relevância muito grande no próprio projeto, mas de facto há um conjunto depois de circunstâncias que levaram a que tivessem que ser ultrapassados vários obstáculos. Não é? E apesar das vicissitudes todas por que a estação passou ao longo dos anos que durou a produção deste projeto, esse tipo de empenhamento, em primeiro lugar do Rangel e do Manuel Fonseca numa primeira fase, e depois a partir de 2001, quando o Rangel saiu, do Manuel Fonseca, que ficou como diretor de programas, foi sempre enorme e entusiástico. A resistência ao fascismo, a luta contra o fascismo, a luta por um mundo melhor, o estar-se ao lado dos mais pobres, dos trabalhadores, dos mais desfavorecidos, tudo isto a mim me toca muito mais profundamente que outros temas. E, portanto, eu tinha uma vontade que ultrapassava a mera racionalidade económica. Tinha consciência de duas coisas. Uma, a minha vontade de fazer. Duas, que o projeto tinha, de facto, grande qualidade no ponto de vista da história e da comunicação. Não é? E portanto,
sem saber qual ia ser a reação por parte dos responsáveis dos canais de televisão, que me poderiam dizer não estamos interessados, e estavam no direito de o fazer, não é? Eu, portanto, arrisquei, se tu quiseres, um investimento, exatamente por achar que era uma coisa que eu queria fazer e que devia ser feito, independentemente depois dos resultados económicos do projeto. E isso, como é evidente, foi um bocadinho a linha condutora de todo o meu trabalho como produtor até à conclusão final, porque houve momentos em que, sob o ponto de vista da mera gestão de uma empresa que é a MGN, provavelmente o melhor teria sido dito, não, vamos parar o projeto, não vale a pena continuar, porque, sob o ponto de vista financeiro, é um desastre. Depois de ter assinado um acordo com a SIC, em que a SIC se comprometia a fazer um investimento muito substancial na produção da série, que equivalia àquilo que estava previsto, de 50% do custo. Quando eu disse ao Dr. Álvaro Cunhal que a SIC já tinha assinado contrato comigo, ele como que não acreditava. Depois, digamos, todos os contactos que eu fiz a pessoas, desde o Lir Rocha para escrever o argumento e eventualmente para realizar até técnicos, atores, a reação sempre foi muito interessante e muito positiva. Houve coisas melhores e coisas piores. Portanto, houve várias vicissitudes, houve coisas que não me agradaram, como é evidente, houve coisas que me agradaram. Depois, o processo de produção, depois prático de filmagens, rodagem, correu bem, foi super agradável, as pessoas estavam motivadas, desde a equipa técnica aos atores, e, portanto, isso também me deixa, de alguma maneira, satisfeito. Havia um parti pris, que era não ser demagógico, ou seja, evitar o mais possível, digamos, grandes flores de realização, não chamar a atenção para a realização, não é? E focar-me sobretudo nos atores, ou seja, submeter, digamos, a encenação e a realização a ser fiel aos atores, a tentar que eles fossem o melhor possíveis e que as cenas funcionassem melhor dramaticamente. Em relação aos diálogos, a minha atitude era tentar perceber como é que cada um dos atores se sentia à vontade ou não com aquele género de diálogo, o que é que se podia fazer para os ajudar, ou seja, porque às vezes é meramente trocar a ordem da frase, é uma coisa meramente técnica que é fácil de resolver. Em relação às reuniões, o meu foco era tentar encenar e tentar pôr a câmara e tentar dirigir os atores de maneira que, mesmo que algures parte da informação que a cena continha fosse pouco clara, não é? Que fosse claro a intensidade e a paixão com que os personagens estavam a viver aquilo. Quero ainda dizer que, na opinião do comitê local de que faço parte, devemos aceitar a proposta dos patrões. Assim, não só é melhor para nós, como será a primeira vez em que trabalhadores e patrões se unem para combater os fascistas. Mas vocês não veem o que os patrões querem? O que os sacanas querem é acabar com as praças para depois cuidarem vocês um a um. E dividir-nos. As coisas não são assim tão simples. Não só, não. Não são o quê? Em relação às manifestações, portanto, não sou propriamente uma pessoa com grande atividade política, ou não, quer dizer, mas participei em manifestações, mesmo antes do 25 de Abril, e muitas mais depois do 25 de Abril. Não é? E há um lado, de emoção coletiva que só quem teve em manifestações sente. Não é? E o meu foco era tentar preservar isso, ou seja, que houvesse essa espécie de euforia e de libertação, dando isso ou através da própria abordagem em termos da filmagem, ou seja, digamos, carregar aquilo de elementos que pudessem passar essa emoção, não é? E passar isso aos figurantes, não é? Portanto, que era a parte que era mais difícil ou mais imprevisível. O truque, digamos, por exemplo, era ter palavras de ordem, não é? E pôr as pessoas, de facto, a manifestarem-se, portanto, e aquilo ganha uma espécie de dinâmica que passa por todos os figurantes. A minha preocupação também foi sempre muito tentar que as cenas dos interrogatórios não se limitassem a ser uma série de violências físicas, mas que fossem também aquilo que eu acho que é um bocado o essencial dos interrogatórios, que é uma espécie em que a violência é uma arma de um determinado jogo psicológico. Jogar com as próprias dúvidas das pessoas, ou seja,
fala porque os outros já falaram, a própria ameaça da loucura era uma arma psicológica do interrogatório, ou seja, levar as pessoas à beira da loucura e depois assustá-las com isso, né? Portanto, para as obrigar a confessar. Há momentos em que a própria, o que se passa na cena te toca emocionalmente de uma maneira que tu não estás à espera, não é? Portanto, e isso, quando isso te toca a ti, não é? Quer dizer, portanto, é sinal que as coisas estão a correr bem. Não estás a ver bichos à tua frente, tudo a tremer? Já vi mais fortes do que tu ficarem todos malucos, mejarem-se todos pelas pernas abaixo. Saem daqui direitinhos ao manicômio. Portanto, houve dois grandes problemas. Primeiro, quer dizer, portanto, a duração, né? Portanto, quando nós chegámos ao fim da primeira montagem, tínhamos quase 8 horas. Portanto, era preciso cortar. Com o tempo a coisa foi indo ao sítio, mas é um trabalho complicado porque era muito... Eu só mesmo quase no fim é que consegui ter tudo na cabeça. As condições ideais nunca existem só sob o ponto de vista teórico e, portanto, para mim era importante fazer bem, tal como foi feito, respeitando o espírito e de alguma maneira a letra mesmo do livro, não é? E daquilo que lá está, sob o ponto de vista de história, de pessoas, de luta, mas também tem um lado prático, que era fazer, quer dizer, era melhor fazer do que não fazer. Eu, curiosamente, se fosse hoje, provavelmente a coisa que eu alteraria mais seria, em vez de fazer uma série de 6 episódios de 50 minutos, é capaz de fazer uma série de 12 episódios. Isto porquê? Por uma razão muito simples, é que há um conjunto de coisas que tinham a ver, ou que têm a ver, que seriam importantes no meu ponto de vista para se perceber completamente aquilo que está em causa na série, para se perceber completamente a luta dos trabalhadores, dos assalariados agrícolas, a luta dos operários, a luta das operárias nas fábricas, o contexto em que esta ação se passa de um regime ditatorial fascista, extremamente repressivo, a Segunda Guerra Mundial. Há um conjunto de coisas que não estão lá e que eu gostaria que estivessem lá, para explicar melhor como é que esta luta se desencadeou, os problemas de organização do partido, os problemas da clandestinidade, os problemas das relações pessoais de quem está neste tipo de circunstâncias, os problemas de facto reais dos trabalhadores e dos camponeses. Valeu a pena o esforço, tendo em conta o resultado final e tendo em conta, se tu quiseres, não só o impacto, mas também o prazer no sentido lato, não é? Das pessoas e de centenas de milhares de pessoas que tiveram a ver a série e em sentirem de alguma maneira reconhecidas, homenageadas, enfim, emocionadas a vários níveis. Além da satisfação de ter concretizado um sonho, foi eu sentir que a concretização disto era importante para outras pessoas, particularmente o Dr. Álvaro Cunhal, como autor do livro e como também, enfim, símbolo, dirigente, militante do Partido Comunista, muitas outras pessoas que, particularmente militantes, dirigentes do Partido Comunista, outras pessoas que se empenharam fortemente na luta antifascista ao longo de todos aqueles anos até ao 25 de Abril, e depois também, como é evidente, das pessoas que viram a série, mesmo daquelas que, pela força da idade, não tiveram conhecimento concreto, real, da ditadura fascista. E, portanto, foram esses vários momentos de grande satisfação que eu tive, além da satisfação pessoal, que para mim é sempre, se tu quiseres, o mais importante, que é eu ver o filme ou ver a série e gostar daquilo que estou a ver. Sentir, quer dizer, da parte, por exemplo, do meu pai, que aquilo era uma coisa que o orgulhava, não é? Da parte das pessoas que trabalharam no filme, não é? Que sentiam, quer dizer, o esforço bem aplicado, ou seja, sentia-se que as pessoas tinham orgulho em terem trabalhado naquilo, ou seja, quer dizer, que tinham tido prazer e ou seja, que se orgulhavam em ter um nome naquela série. Da parte das pessoas que viveram aquele período, que
que aquilo era fiel ao livro, não é fiel não no sentido literal, mas quer dizer, em relação ao espírito do livro, e que aquilo as tocava também, quer dizer, portanto, que aquilo que sentiam ali a sua vida retratada e respeitada.